Eis-nos de volta para mais um episódio da Escola Bíblica. Voltamos a estar consigo para que nos próximos minutos possamos abrir a Palavra de Deus e juntos podermos estudar aquilo que está escrito, mais um pedacinho do capítulo 9 de Romanos. Temos vindo esta semana a estudar este capítulo e existem tantas coisas importantes que, como lhe disse há dias, não é possível num pedacinho apenas, em 10 minutos, falarmos de tanta coisa. Por isso, voltamos a estar com a presença, ou ter a presença do pastor Pedro Esteves connosco. Olá Pedro, mais uma vez obrigado por estares connosco. A Escola Bíblica é uma escola onde tem sempre um sumário. Vamos ver qual é o sumário de hoje. Hoje vamos tentar perceber melhor, pelo menos, onde é que esteve verdadeiramente o problema de Israel. O problema que os levou a tropeçar e a perder esse chamado que Deus lhes fez. E, claro, com isso tentarmos aprender como é que nós, como cristãos, podemos evitar cair nos mesmos erros. Antes de descobrirmos todos estes erros e todos os problemas que existiam em torno de Israel, convido a si a lermos a passagem que está em Romanos capítulo 9, lermos os versículos 30 a 32. A passagem bíblica diz o seguinte: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Porquê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Bom, nós aqui por estas palavras, Pedro, penso eu que nós conseguimos perceber claramente que Paulo reconhece, como estávamos há pouco a enumerar no sumário, os erros dos israelitas, os erros que os israelitas cometeram. Como é que nós hoje, nos dias que corremos, nos dias que correm na nossa vida, como é que nós podemos evitar estes erros, estes mesmos erros? Sim, esse diríamos que é um dos grandes propósitos de estudarmos as Escrituras, é aprendermos com a experiência que outros crentes, no fundo, fossem que momento fosse da história, viveram. E muitas vezes nós aprendemos com os erros, serão talvez os nossos maiores professores. Claro que se nós seguirmos o exemplo daqueles que souberam estar à altura das circunstâncias e do chamado que Deus lhes fez, e o maior de todos é Jesus Cristo. Claro que aprender pelo bom exemplo é o ideal. Claro. Mas temos que reconhecer que, devido às nossas fragilidades e à nossa tendência para a queda e o fracasso, muitas vezes o fracasso de outros, noutros momentos da história, é-nos bastante útil, porque podemos como que antecipar os problemas. Ora, Israel é uma grande lição. E será sempre, até ao fim da história desta terra, até que Deus se manifeste, na pessoa de Jesus, na sua gloriosa vinda. Até esse momento, Israel será de grande ensinamento para a Igreja e para o crente. Mas tu dizes claramente, e acredito e aceito, que os nossos erros, seja, vá lá como uma escola, sejam professores, mas é preciso reconhecermos os nossos erros. Exatamente. Nós próprios também aprendemos com os nossos erros, não é? Quantas vezes pessoas cometeram erros graves na vida, mas que na verdade lhes vieram a ser muito úteis, não é? Não quer dizer que é bom que os tenham cometido, mas puderam precaver-se para o futuro. Assim, vamos analisar isto. Qual foi o problema com o povo de Israel? Eles tropeçaram nesta pedra. Há aqui uma espécie de jogo de palavras, dizendo, quando o apóstolo diz que tropeçaram na pedra de tropeço. Porque diríamos assim, bom, se é uma pedra de tropeço, então é porque era para tropeçar mesmo. Mas não. Chamar pedra de tropeço é precisamente uma forma de colocar essa pedra como alguma coisa que os impediu de chegar à essência da mensagem que Deus lhe tinha confiado. A pedra de tropeço é Jesus. E a verdade é que Israel recusou-se a aceitar Jesus de Nazaré como sendo o Messias. O Messias era uma entidade, se quisermos, profética que Israel esperava. Em certo sentido, ainda hoje, Israel, enquanto nação, espera o seu Messias. Seja qual for a forma como hoje podem imaginar o Messias a manifestar-se. Mas como este Messias não correspondeu às expectativas que eles tinham do que deveria ser, não o que a Bíblia dizia, porque os profetas de Israel, precisamente, tinham claramente deixado a informação necessária, a que eles tinham acesso, mas assim, quando o Messias se manifestou, eles viraram-lhe as costas. Então, é muito interessante que, quando o apóstolo Paulo termina este capítulo 9, há pouco leste até o versículo 32, mas talvez eu pudesse mesmo aqui terminar o capítulo com o versículo 33, que diz o seguinte: como está escrito,
Portanto, ele vai citar: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crer nela não será confundido. Ora, estas palavras são engraçadas porque tem aqui um paradoxo terrível. Claro. Porque adjetiva esta pedra ou rocha como de tropeço e de escândalo, que à partida quer dizer que é uma coisa negativa. Claro. Mas depois a seguir diz que quem crer nela nunca será confundido. Claro. O que quer dizer que esta identidade de tropeço ou de escândalo só se colocaria para quem não aceitasse. Ora, Israel precisamente caiu, digamos, a queda maior que era possível dar, que foi precisamente não aceitar o projeto de salvação que se ia manifestar na pessoa de Jesus. Parece quase inacreditável que um povo que durante séculos e séculos levou cordeiros para serem imolados e sacrificados, para que aquele sangue revelasse a necessidade de que outro padecesse para substituir o seu pecado. Para nós que estamos hoje, claro, à distância, é mais fácil dizê-lo, mas parece quase incrível que este povo tenha tropeçado e feito de Cristo, que veio na humildade de um cordeiro, no silêncio, não na pompa de qualquer outro grande animal, que precisamente Israel não tivesse tido a capacidade, a humildade para aceitar. Por isso é que ainda hoje, vamos dizer assim, para muitos Jesus é uma pedra de tropeço, manifestamente. Para aqueles que o conhecem e o amam, Jesus é outro tipo de pedra, é outra rocha. O salmista usa a expressão a rocha da minha salvação. Ou seja, são aqueles que creem e não são confundidos. É exatamente. Os que creem não são confundidos. Os que reconhecem Jesus como Salvador, como Senhor, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e, portanto, das suas vidas, esses, na verdade, Jesus não se torna escândalo, muito menos tropeço. A rocha torna-se de proteção. É a rocha que protege. É a rocha que salva. É, se quisermos continuar a usar a imagem, que é uma figura, é a rocha onde eu me refugio e me abrigo. Claro. Para aqueles que não aceitam a salvação, ele torna-se a rocha que esmaga. Claro. Onde se tropeça e onde se cai. Por isso, também é importante, e podemos terminar com esta ideia, que muitos dos crentes que assim o faziam na igreja já no tempo de Paulo, e isso tem-se prolongado ao longo da história, há muitos que tentam batalhar numa espécie de visão farisaica, ou legalista, se quisermos, da salvação e até da experiência cristã. Muitas vezes são os primeiros a cair. Precisamente porque, na sua perspectiva de estar centrados nos outros, retiram os olhos da pedra de esquina, de Cristo. E sempre que o fazemos, sempre que perdemos de vista o Messias, este é que é o ponto. Sempre que um cristão perde de vista Cristo e a centralidade de Cristo e se foca ou coloca a centralidade da mensagem e da experiência cristã em qualquer outra coisa, inevitavelmente vai acabar por tropeçar. E muitas vezes Cristo volta a tornar-se uma pedra de tropeço. Claro. Mas, na verdade, ele é a rocha da salvação. Como é que nós podemos colocar tudo isto que acabámos de dizer nos nossos dias no Aprende Fazendo? Talvez hoje, como nós começamos, o maior apelo que podemos fazer em termos práticos é que aprendamos com os erros. Claro. Com os nossos, mas por que não aprender com os erros do povo? Se alguma coisa na nossa vida espiritual podemos alcançar, seguramente será pela fé em Jesus. E por isso que Jesus seja o centro da nossa experiência cristã, para que nós não tropecemos nele, antes sejamos protegidos por ele. Jesus é a rocha da salvação, ele quer protegê-lo em todos os momentos da sua vida, ele quer tornar-se não a rocha de escândalo, mas a rocha de salvação da sua vida. Aceite Jesus no seu coração, viva um ótimo dia na sua companhia. Nós voltamos no nosso próximo episódio.